Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse panorama de mercado aqui do Café com Day Trade. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, tem a semana inteira, agenda, o que tem de relevância, o que está rolando, o que aconteceu no final de semana. Bitcoin perdeu 80 mil dólares, tem bastante coisa para explicar. Tá? Tem essa questão aí do desenrolar aí da indicação do Kevin Walsh no Fed, questões do Irã melhorando. A gente já vai falar sobre um pouquinho de cada coisa aí e explicar a movimentação de vários ativos. Por exemplo, o petróleo hoje cai 5%. A gente tem aí o ouro agora voltando a subir um pouquinho, 1,18%, depois de afundar na sexta-feira. Então, fica comigo aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a movimentação desses ativos, tá bom? Bom, vamos lá. Como de costume aqui, a gente começa pela probabilidade de corte de juros na CME, 85% de manutenção de corte de juros, 15% para corte. Agora a gente vai observar essa movimentação à medida que os Fed Boys forem falando. Hoje na agenda fala o Bostic, com a indicação do novo presidente do Fed, que é o Kevin Walsh. Obviamente ele não está aprovado ainda, ele vai para uma sabatina no Senado, mas eu acho difícil, né? A gente ter o cara que já foi membro do board de governadores, do FED de 2006 a 2011, já teve lá dentro, né? Então, acho que é um cara que tem ali as competências para isso e tudo mais, então é difícil ter uma reprovação. A gente tem esse cenário aqui agora, a gente vai estar acompanhando no dia a dia. Obviamente, o mercado está um pouco mais pessimista hoje, por uma série de razões eu vou trazer aí, mas uma delas é o próprio Kevin Walsh ele ser um pouquinho mais hawkish, né? Obviamente, ele se alinhou um pouco ao discurso de corte de juros que o Trump tanto prega, mas ele já soltou por aí, por exemplo, que o Fed deve ficar atento no balanço patrimonial e que não deve estar estimulando o que a gente chama de quantitative easing, ou seja, soltar dinheiro na economia. Esse é um dos motivos, inclusive, que a gente tem aí o Bitcoin com dificuldade para subir, tá? Quando essas políticas monetárias, né, vamos dizer assim, mais expansionistas, tendem a se restringir um pouco, isso para criptomoedas não é bom, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma passada aqui pelos ativos. Ó, a gente tem aqui agora os títulos praticamente 0 a 0, né? O dólar agora voltando um pouquinho 0,06, mas o dólar está numa alta boa aí, teve uma boa alta na sexta-feira, se não me engano, subiu 1,8%, né? O DX. Então voltou aqui para cima dos 97 mil dólares, 97 mil pontos, né? Então, S&P caindo 0,4 na sexta-feira, Nasdaq caindo 1,28. Nesse momento a gente tem Nasdaq caindo 0,86, S&P caindo 0,50. Já caíram mais, mas também já voltaram um pouquinho, estão caindo um pouco menos agora. Tá? Se você olhar as Big Techs, todas elas estão no negativo, tá? A Tesla está caindo um pouquinho mais. A Tesla que anunciou aí durante o final de semana, né? Saiu uma reportagem, na verdade, no final de semana, que a Tesla começa a preterir essa questão de carros elétricos e vai focar na questão dos robôs humanoides, deve ter produção do Optimus Prime saindo entre o final desse ano e o início do ano que vem para comercialização. Então, parece que o foco da Tesla vai ser realmente nessa questão. A gente tem a Oracle também divulgando que vai fazer um investimento em data centers e que vai se financiar, né? Ela vai buscar financiamento, se não me engano, é de 50 bi de dólares. Então é uma coisa pesada. Você vê o segundo pelotão de Nasdaq também caindo bastante. Bancos ali no 0 a 0 positivo, né? Só o Citi que está caindo um pouquinho mais, mas os demais estão no 0 a 0 positivo. Aqui 0,3, aqui 0,04. Na prática 0 a 0, né? Que como o Citi está caindo mais. E a gente tem aqui, tecnologia caindo 0,4%, a Coinbase, Oracle, o investimento dela está no 0 a 0, o GameStop está subindo um pouquinho, mas está mais negativo aqui também. Montadoras no negativo, né? As petroleiras também estão no negativo. Então, um dia realmente de realização que começou ali na sexta-feira, né? Já na semana passada, mas continua, né? Na perda de força aí. Lembrando que essa questão do Kevin Walsh ser um pouquinho mais hawkish, né? Ser um pouquinho mais duro com relação a essa questão de corte de juros, isso impacta na distribuição de dinheiro ao longo. Dinheiro volta para os Estados Unidos, por isso o dólar subiu, né? E a gente tem aí os emergentes perdendo um pouquinho de força, né? E de fluxo de dinheiro. Isso é ruim para a Ásia, tá? Então, até por isso a Ásia nesse pregão da madrugada teve bem negativa. E não só isso, né? Teve dados também
econômicos lá que se esperava um pouco mais. Não que eles viessem ruins exatamente, né? Vieram, vamos dizer assim, em linha e tudo mais, mas se esperava que eles viessem mais positivos face ao crescimento recente que a economia chinesa, principalmente a economia chinesa, revelou nos últimos dados aí e que estava animando aí os investidores, tá? Então é isso, vamos lá. Eu acabei de não olhando aqui, o VIX está em 7%, tá? Então tem ali um sentimento de risco, né, que a gente tem que considerar, que é, a gente a partir dos 3% a gente já considera que está forte. Realmente os mercados estão 0,8, né? Nasdaq está 0,8 negativo e S&P 0,5% negativo, então um bom número para o VIX aí, indicando que o mercado está realmente com aversão a risco aqui, tá? No calendário, hoje a gente tem os PMIs industriais, tá? Não é o PMI mais relevante para a economia americana, a gente sabe que a indústria dos Estados Unidos é cerca de 20%, mas tem um detalhe, né? Os PMIs industriais, eles acabam sendo um pouco mais fidedignos, né? Mais fiéis para mostrar como que vai o emprego nos Estados Unidos, tá? Então ele tem, apesar de ter uma parcela menor da economia, mas ele é mais fidedigno na questão do emprego. E essa semana é a semana do emprego. Então a gente tem o ADP mensal na quarta-feira, tem seguro-desemprego que é semanal toda quinta-feira e tem o payroll na sexta-feira, tá? Além disso, como, ó, vamos mostrar aqui os PMIs, né? Ali por volta das 11 horas, cadê? Aqui, ó. De manufatura, tá vendo, ó? De manufatura, o S&P sai primeiro, depois sai o ISM. O ISM é legal que ele tem alguns indicadores aqui, dá para você ver como é que está se desenvolvendo as novas ordens, o próprio emprego, né, e os preços, né, que aqui é a parte que é relativa à inflação. Então, é uma pesquisa que é enviada para os gerentes de compra, onde eles respondem, o que, é que você acha do emprego, o que, é que você acha, como é que está a força dos preços, como é que está novas ordens, está aquecendo, está diminuindo, então... Lembrando que ele é um índice de fusão, difunde a partir de 50, a partir de 50 para cima significa expansão, né, atividade mais forte, 50 para baixo ele acredita que está inferior em relação ao mês passado. Tá? O Bostic, como eu falei, fala às 14h30, tem alguns leilões aqui de meses aqui, né? Menos, mês, 3 e 6 meses aqui, não faz tanto preço, né? Mas o Bostic fala aqui, vale a pena ficar atento que ele vai falar, até porque vai ser perguntado sobre as questões aí do novo presidente do Fed, tá? No calendário de divulgações. Hoje tem a Palantir, é a maior, né? 350 bilhões de dólares. É grande pra caramba em relação ao Brasil, mas em relação. Tem Disney também. Em relação o que a gente está, vamos dizer assim, acostumado aí a acompanhar, não é exatamente a mais forte, né? Então, vamos lá. Amanhã, terça-feira, também a AMD, importante, né? Que é tecnologia, tem Pepsi também. Quarta-feira, essa sim, quarta-feira, tá? Então, aqui são 8 trilhões de dólares, né? São duas empresas da Alphabet aqui. Tem a Lilly também, é Lilly, que é 1 bilhão, 1 trilhão de dólares praticamente, né? Aí já. E aí a própria soma, você vê a quantidade de empresas ali, né? Amazon, quinta-feira, 3 trilhões de dólares. Depois vem Shell, que aí já é 250, 215 bi mais ou menos. E na sexta-feira tem a Toyota como maior empresa e a Philip Morris ali, basicamente. Né? Então a gente tem Amazon e Google essa semana, tá? No calendário de divulgação de resultados, um calendário bastante recheado, quantidade de empresas também que dão ali um respaldo ali para S&P principalmente, né? Como olha, analisando o ambiente corporativo, né? Como é que está a evolução das empresas nos Estados Unidos. Então tem ali um peso de boa magnitude para essa semana. Tá bom? Então, é isso. Acho que o drive do dia a gente acaba, principalmente no horário que a gente opera aqui, sendo o PMI, 11h45 e meio-dia. A gente tem um pano de fundo aí bastante interessante. Lembrando que o petróleo, eu falei, né, caindo, não, subindo, caindo 5%. E aí tem a ver com o Donald Trump falando que ele está em conversa com o Irã, né? Então você está tendo negociação, está tendo conversa ali com o Irã. Se a coisa estivesse desandando, certamente ele teria dado uma espirrada, né? Então só o fato dele não falar muito já é bom. Se ele fala que está positivo, então é porque realmente as coisas estão andando, que ele não é um cara, ele fala mais quando se irrita do que quando ele tá otimista, né? A gente sabe disso aí. Então, é isso. Um bom dia de três para você, uma boa semana. A gente, obviamente, fica aqui à espera do seu comentário, da sua sugestão de conteúdo para a gente. Ah, lembrando, a gente vai soltar o segundo vídeo da playlist de Day Trade para iniciantes hoje, tá? Então, vou subir esse vídeo. É,
E obviamente a gente pede que se você gostou do conteúdo aí, deixa aquela inscrição, aquele like e ativa aquele sininho para você receber aí as próximas lançamentos aí, como esse da lista de day trade para iniciantes, tá? A gente vai estar elaborando algumas coisas acerca de conteúdos aí também para estar deixando. E obviamente a sua sugestão é muito bem-vinda. Tá legal? Então é isso, até a próxima e obrigado aí pela audiência no canal.